Olá malta, sejam muito bem-vindos ao Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos falar sobre o Yamaha CP88. O Yamaha CP88 é o mais recente piano de palco da Yamaha e foi lançado em 2019. Falando um bocadinho da história desta série CP de pianos de palco, a série CP começa no final dos anos 70, com o CP80, que era basicamente uma preocupação da Yamaha em dar aos músicos a possibilidade de ter um piano portátil. A ideia era ter uma ação de piano exatamente igual à de um piano acústico, com martelos e tudo, só que, para propósitos de amplificação e também por uma questão de transporte, etc., o som, em vez de ir para um tampo harmónico, era captado por pickups magnéticos, fez com que o piano tivesse um som muito característico, que deu origem ao som que nós chamamos Electric Grand. O primeiro piano da série CP em que eu toquei foi o CP300 e tinha uma característica que era o facto de ter colunas. Ora, o facto de ter colunas fazia com que o instrumento vibrasse à medida que nós vamos tocando. O grande defeito que tinha, para além da questão dos sons já não serem assim tão atuais para os dias de hoje, claro, é o facto de pesar cerca de 30 kg, que não ajudava rigorosamente nada em termos de transporte e depois acabamos sempre por deixar os pianos em casa, não é? Depois, acabei por comprar um CP5, que trazia em relação já ao CP300 o facto de ter todo o motor sonoro bastante melhorado, tinha a amostra CF da Yamaha, tinha um piano elétrico absolutamente fantástico, já tinha alguns controlos e tinha também o teclado já com aquele marfim sintético que era bastante agradável tocar, tinha também uma ação muito boa e era um teclado que o único defeito para mim que tinha era a questão do peso, mais uma vez, porque pesava 27 kg. Ora, a pensar nessa questão do peso, que provavelmente terá sido reclamação de muitos teclistas, não só minha, a Yamaha lançou posteriormente um modelo CP4 Stage, que era um bocadinho mais leve, substancialmente, cerca de 10 kg mais leve, que tinha já um saco de transporte com rodas. Também foi no CP4 que se estreou a amostra CFX, que este teclado também tem, obviamente. O CFX, para quem não sabe, é o piano de topo de gama de concertos da Yamaha e essa amostra foi estreada então no CP4 Stage. Os grandes defeitos do CP4, o desenho do teclado não era propriamente muito interessante e depois também tinha o facto de não ter controles em tempo real praticamente nenhuns. Tínhamos um ecrã muito pequeno e era um bocadinho difícil de fazer essas alterações. Ora, tendo em conta essas reclamações de que o teclado não seria assim tão fácil de manusear em tempo real e pelo facto do desenho também não ser propriamente bonito, a Yamaha, mais uma vez, ouviu as reclamações, vai entre aspas, e saiu com este modelo CP88. Este modelo marca uma mudança de filosofia para a Yamaha, na forma como dispõe os controlos no teclado, todos em tempo real, para nós conseguirmos ver exatamente aquilo que estamos a fazer em tempo real e podemos alterar as coisas à medida que vamos tocando. Este modelo também traz a amostra CFX da Yamaha e também traz a amostra do Bosendorfer Imperial, que é subejamente conhecido, por isso vamos ouvir essa amostra. Existem depois outros sons de piano, como o CFX, com que eu abri o vídeo, ou o S700, que é uma amostra bastante apreciada pelos pianistas de jazz. Neste caso aqui, eu vou-vos mostrar o C7, que é uma preferência pessoal minha e eu acho que é um piano que ficou muitíssimo bom em termos de amostra, em termos de espaço, em termos de som. Ouçam o C7.
Existe também uma secção de pianos verticais que nos traz também o modelo U1, que é um modelo extremamente conhecido de todos aqueles que estudaram em conservatórios. Mas eu, neste caso, gostava de vos mostrar a amostra do SU7, que é, o modelo mais evoluído do U1 e que está aqui para nós ouvirmos. Falando aqui um bocadinho nesta última atualização de firmware que o teclado teve, em que eu até fiz um vídeo tutorial para vocês verem como é que se faz, que podem ver, salvo erro aqui. Esta atualização de firmware traz dois novos pianos, que neste caso são o C3 Nashville e o CF3 Live. Vou-vos mostrar um bocadinho do C3 Nashville. Ora, para além dos pianos acústicos, temos os pianos CP originais. Neste caso, vou-vos mostrar o CP80, em que vou tocar um tema do Sting, de um disco que me inspirou bastante a ser músico e de um pianista, tocado por um pianista que me inspirou também bastante, que é o Kenny Kirkland, que infelizmente já não está entre nós. Este tema chama-se Another Day e a introdução é mais ou menos assim. Também na secção de pianos temos uma outra secção de pianos com layer, ou seja, podemos ter um pad, podemos ter uns strings e é a secção de layer de piano. Passando rapidamente aqui para a secção de pianos elétricos, temos uma grande evolução em relação ao CP4, inclusivamente vocês podem procurar, se virem vários sites na internet, várias reviews que foram feitas, é uma das coisas que mais surpreendeu a maioria dos pianistas que testaram este teclado, é a questão, efetivamente, dos pianos elétricos. E eu vou começar por vos mostrar o RD78. Falando aqui um bocadinho dos efeitos, se quiserem podem juntar, por exemplo, um overdrive. Ou um autopan. Tremolo. E ao mesmo tempo podem também, por exemplo, juntar um corte, se quiserem. Baixinho. Para os mais puristas, gostava também de referir o RD73 Studio e o RD67 Dark, que são duas amostras muito raw de pianos elétricos e que, com toda a certeza também, às vezes para ter uma cor diferente, podem resultar muito bem. Se havia um som que eu não estava muito satisfeito em relação ao meu CP4, era o som de Wurlitzer. E isso, neste caso, mudou a 180 graus.
Também é importante referir os clavinets. Os clavinets também tiveram uma melhoria substancial. Neste caso vou-vos mostrar um clavinet que passa por uma simulação de amplificador. De referir que em relação ao clavinet também é possível montar um pedal de expressão, neste caso se quiserem manter-se na Yamaha um FC7, e utilizá-lo como pedal do A. Vamos acabar agora esta secção de pianos elétricos falando nos pianos DX, e eu vou-vos dar aqui uma pequena amostra do DX Legend. Vamos então passar à secção sub. Houve muita evolução desde a primeira versão de firmware do CP88 e agora vou-vos mostrar alguns dos sons que eu acho que são mais fortes nesta secção de sub, começando pela secção de pads e strings. Bom, de seguida vem a secção de órgãos. Honestamente acho que não é a secção mais interessante do teclado. Acho que a Yamaha devia efetivamente dar alguma atenção, uma vez que lançou o ano passado, em 2020, o YC, que tem já um som de órgão bastante mais convincente, e eu penso que não era nada mau se um ou dois sons desses do YC pudessem vir aqui parar ao CP88 para ajudar aqui um bocadinho a melhorar esta secção de órgãos. De seguida vou-vos mostrar um vibrafone da secção de Chromatic Percussion. Para além disso temos também a secção de Others, onde temos sons de baixo, de brass, de leads, e eu vou fazer um vídeo, vocês podem ver aqui, onde vou tocar os vários sons do teclado sem falar. Fazendo só um pequeno resumo em relação a esta secção sub, o que me parece é que é efetivamente uma secção que serve sobretudo de apoio aos sons de piano e piano elétrico. Desde a primeira versão de firmware até agora já foram adicionados muitos sons e esta secção sub melhorou substancialmente, talvez tenha sido aquela que melhorou mais, mas a própria filosofia do teclado é que esta secção sirva de apoio aos sons de piano e piano elétrico. No entanto, se quisermos trabalhar estes sons e melhorá-los ainda mais, temos sempre a secção de Advanced Mode. A secção de Advanced Mode funciona da seguinte forma: nós temos os três blocos em que, se quisermos, podemos assignar qualquer som da secção de sub, por exemplo, na secção de pianos ou na secção de pianos elétricos. Ou, por exemplo, se quisermos ter 3 pianos ao mesmo tempo a soar, por algum som criativo, podemos colocar um piano acústico aqui, outro piano acústico aqui e outro piano acústico aqui, por exemplo, mudando as oitavas, fazendo todas essas alterações, o que faz com que tenhamos muitas mais possibilidades. Para além disso, também queria referir que, no que diz respeito aos efeitos, temos o delay e temos o reverb.
sendo que tanto um como o outro são editáveis mediante a secção onde nós estamos. Por exemplo, eu tenho aqui a secção sub. Por exemplo, nesta secção sub eu posso não querer ter delay e ter, por exemplo, o reverb, ou então se eu ligar aqui o delay posso desligar completamente e ao passar para a secção de piano, por exemplo, ter o delay assim e quando ele passa entre um e outro, na sub, como vocês podem ver, o delay está desligado e na secção de piano, por exemplo, está lá o piano, vocês podem ver que o piano tem um efeito e a secção de sub não tem efeito nenhum. E o mesmo se aplica ao reverb, ou seja, é possível fazer esta alteração em termos do próprio reverb. Gostava só de referir aqui duas coisas que eu acho que poderiam ser melhoradas em relação ao delay e ao reverb. No caso do delay, gostava de ter um tap delay, algum sítio onde eu pudesse automaticamente, à medida que a música vai acontecendo, definir o valor do delay. E no caso do reverb era ótimo ter várias escolhas em termos de efeito. Neste caso aqui também queria referir o equalizador, o Master Equalizer, que serve para nós corrigirmos alguma frequência que sintamos quando estamos a tocar que não está tão agradável. Em relação às operações do teclado, por exemplo, fazer um split é muito fácil, basta carregar aqui onde diz Split Point e escolher a tecla. Está feito. E depois, em termos de atribuição, nós temos basicamente um lado esquerdo e um lado direito, eles chamam aqui L e R, em cada uma das secções, e nós podemos atribuir o que é que queremos. Por exemplo, se eu quiser só que o piano esteja do lado esquerdo e o sub do lado direito, então eu vou ter... Honestamente, esta é das melhores keypads que eu já experimentei em termos de teclados deste género. Acho que a única que me falta experimentar assim em profundidade é a mesma do NordPiano, que tem a ação da Kawai. Tenho alguma curiosidade em perceber como é que é essa ação, mas este teclado é mesmo muito bom, tem uma keypad muito agradável. Para além disso, existe a questão do peso. Ou seja, este teclado tem imensa qualidade em termos de construção e tudo isso, e não é um teclado pesado, é um teclado que pesa 17 kg e parece-me a mim que é um excelente compromisso. Para além disso, volto a referir, relação preço-qualidade, este teclado é muito bem construído, já fiz alguma estrada com ele, está absolutamente impecável, não é um teclado muito caro, eu penso que o preço de referência deve andar à volta dos 1.800, 1.900 euros, honestamente não fui ver com toda a exatidão, no entanto, acho que por esse preço é uma excelente compra, independentemente de como eu referi no vídeo anterior, da minha relação com a Yamaha, obviamente. E agora aquela pergunta sacramental. Será que este teclado tem o melhor som de piano? A minha resposta é, não sei. Aquilo que para mim pode ser o melhor som de piano, para vocês pode não ser. E isso é sempre uma coisa muito subjetiva. A utilização que eu tenho dado a este teclado ao longo do tempo que o tive, e já o tenho há algum tempo, nessa utilização posso-vos garantir que, neste caso esta amostra CFX, funciona em todas as circunstâncias. É um piano que tem todas as regiões muito bem resolvidas em termos de frequências e tudo isso. Eu consigo sempre ouvir o piano, seja num palco grande, seja num palco pequeno, seja no bar, seja onde for, eu ouço sempre bem o piano. Gosto muito da forma interativa e rápida como eu consigo fazer as coisas e mudar, por isso acaba por ser um ótimo compromisso. Se me perguntarem qual é o piano que eu mais gosto neste teclado, aquilo que eu mais gosto é o C7. Acho que tem uma amostra muito boa, mesmo muito boa. Eu já toquei num C7, existe um, se bem me recordo, na Cidadela de Cascais, e eu lembro-me de lá ter feito um concerto e ter achado o piano fantástico. E a possibilidade de ter aqui um C7 com esta qualidade deixa-me bastante contente e acho que é uma amostra fantástica deste piano acústico. E vocês? O que é que vos interessa num piano de palco deste género? O som de piano, a questão do peso, a questão do teclado? Deixem os vossos comentários para eu poder perceber qual é que é a vossa opinião e também poder abordar aqui as várias visões que existem sobre um teclado deste género. Da minha parte, resta-me despedir e pedir-vos que, caso tenham gostado daquilo que viram, façam a subscrição do canal e deixem os vossos comentários na caixa de comentários. Vou-me despedir com uma frase que li há pouco tempo e que ficou aqui a ressoar na minha cabeça. A excelência não é uma ação, é um hábito. Por isso, no nosso caso, temos que praticar. Até ao próximo vídeo.